do status social. O status social é um jogo de soma zero. Como assim? Para uma pessoa ter mais status, a outra precisa ter menos status. Isso não significa dinheiro. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você quer ter status dentro de um esporte. Para uma pessoa ser considerada a campeã e o auge do status naquele esporte, alguém não pode estar lá. Você entendeu? Né? Inclusive, existem vários livros, né, que teorizam sobre o futuro da humanidade, e uma das coisas que se teoriza é justamente isso. O status social, mesmo que todo mundo tenha acesso a tudo que a técnica humana chega. Né? Porque o que acontece? Vamos dar uma viajada aqui. Ao longo do avanço da técnica humana, a desigualdade social tem diminuído, por incrível que pareça. Existem mais pessoas acumulando mais dinheiro? Sim. Mas a desigualdade social tem diminuído. Como assim? Não entendi. Vou te explicar. Se você pega, por exemplo, durante o feudalismo, o dono de um feudo, ele era muito distante socialmente, mas muito distante socialmente, do cara que estava ali, né, tentando fazer uma agricultura de subsistência. Hoje não. Hoje, se você pegar um entregador de iFood, ele tem o mesmo celular que, sei lá, fala um milhão, que o Elon Musk. Em termos de consumo, essas pessoas estão muito mais próximas. Hoje, o entregador de iFood, aqui no Brasil, que é um país pobre, esse cara tem acesso a ar-condicionado, esse cara tem acesso a máquina de lavar roupa, esse cara tem acesso a TV a cores, esse cara tem acesso, como eu falei, ao celular top de linha. Ele vai ter que parcelar, vai ter que se fuder para pagar, mas ele tem acesso, ele consegue ter acesso ao celular top de linha, que mesmo os bilionários vão ter. Então, por que eu estou dizendo isso? A economia não é um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro não tem que perder. O status social é. Seja no que você quiser. Então, cara, eu quero, sei lá, ter um status social em termos de inteligência matemática. Sei lá, você vai fazer uma Olimpíada, ou você vai inventar alguma coisa. Você necessariamente tem que ser mais do que o outro. A economia não é assim. A economia você tem que ser diferente do outro. Eu tenho que ter algo que o outro quer e o outro tem que ter algo que eu quero. Não necessariamente um ter mais do que o outro. A gente tem que ter coisas diferentes. O status social, não. E aí existe uma coisa que é o seguinte. Somente no setor financeiro, hoje, do jeito que as coisas funcionam hoje, você tem em alguma instância um jogo de soma zero, sim. Porque se eu sou um banqueiro, não um bancário, se eu sou um banqueiro, num país onde as pessoas não têm dinheiro para nada, o cara ele depende de um auxílio do governo para ter, sei lá, R$600 para não morrer de fome. Neste caso, se eu sou um banqueiro, eu sou a razão da pobreza desse cara. Aí sim. Porque se eu cobro um juro extorsivo para que esse cara consiga empreender e sair dessa situação, a razão da minha riqueza é necessariamente a pobreza do outro. Você entendeu? É diferente de uma relação patrão-empregado. Se eu tenho uma padaria e eu tenho um padeiro, nós temos interesses, habilidades e coisas à sociedade oferecer diferentes. Mas se um dos dois ficar pobre ou rico, não é a pobreza de um que gera a riqueza do outro e nem a riqueza do outro que gera a pobreza de um. No caso do setor financeiro brasileiro, é uma coisa diferente. Então, por exemplo, quando você pega o Itaú, o Bradesco, tendo lucro recorde num país onde as pessoas não têm saneamento básico, cara, você tem um problema sim de soma zero. Um cara não tem onde cagar, porque o outro acumula uma riqueza que nem o tataraneto dele vai conseguir gastar. Você entende? Aí sim você tem. Então, por que eu estou dizendo isso, cara? Quando você pega um cara, tipo como é o nome dele? O Eduardo Moreira, e esse cara se faz o comunista, é um contrassenso tão gigante, cara, que assim, só este fato por si só, se você não precisa ler Estatuto de PCBR, Estatuto de PSOL, você não precisa ler nada. Só o fato por si só já é contraditório. Já é contraditório. Quando você vê esses caras escrevendo e falando disso e tal, e defendendo exatamente o oposto do que eles fazem, pelo amor de Deus. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, né? Vários desses comunistas trabalham no ICL. Você sabe, né? O ICL é o Instituto Conhecimento Liberta do Eduardo Moreira e do Felipe Neto, né?
Então, por exemplo, quando eu falei pra Carol Sardá, Carol, me dá um endereço de correspondência para eu mandar um livro amarelo para você. Ela falou, pode mandar no ICL que eu trabalho lá. Então eu não tô revelando uma coisa privada que, não, é uma coisa que todo mundo sabe. Ela trabalha no ICL. A Carol Sardá, uma comunista revolucionária que estava do lado do Jones Manuel e do lado do Chavoso da USP, dizendo que tinha que matar policial para fazer a revolução da classe trabalhadora, eles falaram isso. Vai lá no debate do Spectrum 3 e 3, você vai ver. O Chavoso da USP falou, não, pra mim policial não é trabalhador, não é classe trabalhadora não. Se tá contra a revolução, tem que ir embora também. Falar é fácil. Vai lá fazer revolução, vai lá matar PM, né? Aí ela faz o quê? Ela trabalha no Instituto de um Banqueiro. É foda, né, cara? É foda. Like na live. O cara assim. Aí não, Arthur. Idealmente, se o banco empresta dinheiro para alguém abrir uma padaria, o empreendedor ganha dinheiro e devolve o empréstimo. Todo mundo sai ganhando e não é soma zero. Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Numa economia saudável, é óbvio que isso acontece. Né? É óbvio que isso acontece. Assim como se você, sei lá, você tem uma casa e você aluga para a pessoa fazer um negócio ali, você não está explorando essa pessoa. Você investiu naquela casa e a pessoa vai te devolver o investimento. O que acontece no Brasil não é isso, cara. O que acontece no Brasil é reserva de mercado. Então você tem uma reserva, você não pode, não existe livre concorrência